Eduardo Girão vai tomar em face dessa denúncia, que é da maior gravidade, convenhamos, este grau de promiscuidade de interesses, dessa promiscuidade, a ausência de uma ação pode configurar, talvez, a cumplicidade com o absurdo cometido. A pergunta que não quer se calar é por que os presidentes do Senado Federal, reiteradamente, arquivam os pedidos de impeachment de ministros do STF. Bom, recentemente, um motivo sombrio veio à tona, através da revelação impactante da revista Oeste, o que incitou uma revolta incandescente do senador Eduardo Girão, levando-o a exigir explicações do presidente Rodrigo Pacheco. Pois é, em um cenário de pressão crescente, Girão confrontou Pacheco em uma sessão plenária sobre o conflito de interesse envolvendo advogados do Senado Federal. Em meio a essas acusações, surge a figura de um servidor que, além de suas funções, é sócio de um escritório de advocacia que representa empresas com processos pendentes no Supremo Tribunal Federal. Este ato foi rotulado como uma verdadeira imoralidade suprema e pelos senadores de promiscuidade, lançando uma sombra sinistra sobre os corredores do poder. Vejam o que dizem os senadores Eduardo Girão, Espiridião Amin e Flávio Azevedo. Olha, senhor presidente, eu trago um assunto muito grave, gravíssimo, aqui a essa sessão plenária. Baseado numa investigação jornalística, uma denúncia publicada pela revista Oeste, estou encaminhando à presidência dessa Casa Revisora da República um requerimento com uma série de questionamentos. O último pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, uma peça robusta com mais de 50 laudas, assinada por 157 deputados federais e apoiada por 2 milhões de cidadãos brasileiros, com 2 juristas assinando, o doutor ex-desembargador Sebastião Coelho e também Rodrigo Marinho, teve a sua admissão anterior, os outros pedidos de impeachment rejeitados na época, não esse último, pelo presidente do Senado. Rodrigo Pacheco comunicou publicamente que a sua decisão de outros pedidos de impeachment, não esse ainda, estava sustentada pelo parecer da Advocacia Geral do Senado, assinado na época por Tomás Goma de Azevedo, que pediu seu arquivamento pela falta de uma justa causa. Atenção! Ocorre que esse servidor público e efetivo do Senado é também sócio fundador do escritório de advocacia Lacerda, Azevedo, Vilela e Fernandes Advogados, com a denominação de Lavif, prestando serviços jurídicos a empresas que possuem processos nos tribunais superiores, como STJ e principalmente o STF. Isso por si só já levanta várias dúvidas sobre a real independência e isenção da manifestação do ex-advogado-geral do Senado da República, afetando diretamente a transparência e a equidade esperada de qualquer instituição pública. O escritório Lavif foi fundado em 2016 e acumula mais de 120 processos no STF. E parte dessas ações tem como relator, acredite se quiser, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo a matéria da revista Oeste, outros 3 advogados do Senado são também sócios do escritório, o que aumenta ainda mais a gravidade da denúncia. O artigo 37 da Constituição Federal diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios obedecerão aos princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse caso choca de frente com o princípio da impessoalidade, que obriga qualquer agente público a atuar com objetividade, sem qualquer tipo de parcialidade, evitando preferência ou aversão pessoal
ou profissional em suas decisões. Fere também a Lei 8.112, de 1990, em seu artigo 117, que proíbe expressamente ao servidor público participar da gerência ou da administração de sociedades privadas. Segue, senhor presidente, na mesma linha, o Estatuto da OAB, em seus artigos 27 e 28, que impõe aos advogados isenção em seu ofício, evitando conflitos de interesses que possam afetar sua imparcialidade e integridade ética. Nosso pedido de informações, já protocolado hoje para o presidente do Senado, é para que sejam devidamente esclarecidas todas essas gravíssimas denúncias. Com isso, o parecer da Advocacia Geral do Senado, que deu sustentação à decisão do presidente Rodrigo Pacheco, deve ser questionado, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista legal. Foram muitos pedidos de impeachment engavetados com base no parecer da Advocacia Geral do Senado. Há um clamor, senhor presidente, e todos os dias eu vou falar sobre isso, diariamente. Há um clamor da sociedade brasileira cada vez maior para que o Senado da República cumpra seu dever constitucional, interrompendo os flagrantes abusos de autoridade praticados por muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, admitindo finalmente a abertura de um pedido de impeachment. O campeão de pedidos de impeachment até hoje é o ministro Alexandre de Moraes, seguido de Barroso, seguido de Gilmar Mendes. Já passou da hora. O clamor só aumenta em nossa nação. O Senado não pode ficar letárgico a isso. A sociedade clama, pede uma posição da Casa Revisora da República. Só o Senado tem o poder, pela Carta Magna brasileira, para investigar, afastar ministros do Supremo. Estamos nos 200 anos, no bicentenário dessa casa, e quis o destino que nós, 81 senadores da República, nós estivéssemos nesse momento da história para fazer o que tem que ser feito, o que nunca foi feito nesse período. Só assim, senhor presidente, com análise, sem pré-julgamento, apenas abrindo o processo, nós poderemos ter de volta o restabelecimento do Estado democrático de direito no Brasil. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos buscar essa vitória do Senado Federal em prol da democracia de verdade, em prol da volta do Estado democrático de direito, porque hoje nós temos uma ditadura da toga instalada no Brasil com a conivência, com a omissão do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, Deus abençoe a nossa nação. Presidente, eu quero, senador Esperidião, fazer um breve à parte. Eu não sei qual é a providência que o senador Eduardo Girão vai tomar em face dessa denúncia, que é da maior gravidade, convenhamos. Não sei se ele está me ouvindo. Senador Girão, está ouvindo? Está ouvindo. Estou ouvindo, senador. Eu não estou autenticando, eu não li a matéria, mas os fatos que o senhor está relatando, o senhor deve apontá-los, como está fazendo agora oralmente, porque são da maior gravidade. E a mesa diretora, o presidente da casa, tem que investigar isso. Se a advocacia do Senado tem, na figura das pessoas que o senhor mencionou, eu nem vou mencionar o nome, este grau de promiscuidade de interesses, isso tem que ser investigado, porque fere, obviamente, o interesse público. Repito, eu não posso autenticar o que eu não li e não posso aferir a qualidade do conteúdo, mas Vossa Excelência que falou deve formalizar
E esse assunto merece ser investigado sem dúvida alguma. Muito obrigado. Senador Messias, Senhor presidente. rapidamente. Pois não, senador. Está me ouvindo, senador Girão? Estou lhe ouvindo. Estou ouvindo. Só complementando rapidamente o que foi dito pelo senador Esperidião a mim, eu gostaria de acrescentar o seguinte. A gravidade desta denúncia não precisa reforçar. Mas tem um pouco mais. Eu ouso levar o assunto um pouco mais adiante. Diante dessa, usando as palavras do senador, a mim, diante dessa promiscuidade, a ausência de uma ação pode configurar, talvez, a cumplicidade com o absurdo cometido. De modo que eu quero deixar aqui o meu alerta ao presidente da Casa que este assunto realmente envolve promiscuidade e, quiçá, cumplicidade. Senador Girão, Vossa Excelência concluiu? Presidente, rapidamente, só para agradecer tanto a parte do senador Esperidião a mim, como do senador Flávio Azevedo, dizer que nós demos entrada hoje nesse requerimento ao presidente Rodrigo Pacheco, pedindo esclarecimentos, mais informações dessa denúncia gravíssima, repito, da revista Oeste. Então, depois eu vou levar ao plenário as respostas que eu espero que sejam prontamente atendidas pelo presidente dessa Casa Revisora da República. Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, a Agência Senado proclamou em letras garrafais: Girão questiona Pacheco sobre conflito de interesse de advogados do Senado no STF. No entanto, como se guiados por uma força invisível, os ventos mudaram. Ao adentrar o portal da Agência Senado, os leitores foram surpreendidos por uma metamorfose no título, deixando de mencionar o pedido de explicações feito por Girão ao presidente da Casa. Nessa nova narrativa, o enfoque mudou para: Girão pede esclarecimentos sobre parecer contrário ao impeachment de Moraes, ocultando a essência crua das denúncias originais. Essa súbita transformação editorial representa um ato de censura que ecoa como um trovão nos corredores da informação, sugerindo interferências sombrias em um tabuleiro político onde a verdade é constantemente obscurecida. Parece que, sob a sombra de uma influência poderosa e desconhecida, o senador cearense e sua denúncia foram silenciados, revelando um jogo de intrigas e interesses que se desenrola nas entranhas do poder.